O vídeo de hoje é a coluna vertebral e suas dores. Quais os tipos de dores mais comuns, sempre que precisa operar? Quais são os tipos de tratamento menos invasivos? Tomar só remédio resolve? O meu nome é Natália Valente, eu sou médica especialista no tratamento de dores e especialista em acupuntura. E a minha missão é trazer aqui para você informações de forma clara para te ajudar a ter mais qualidade de vida e com menos dores. E qual a diferença que a coluna vertebral ela faz no nosso corpo? Para que ela serve? A coluna vertebral ela é uma estrutura de sustentação do nosso esqueleto. Você imagina que se não tivesse a coluna, a cabeça ia ficar solta e os braços iam ficar soltos e a perna ia ficar solta, então isso não seria unido, né? Então ela é a estrutura de sustentação principal. E ela vai ter aí o mecanismo de proteção da nossa medula espinhal, que ela faz parte do nosso sistema nervoso, né? Então essa estrutura de proteção é importantíssima. Você imagina que tem um circuito central, principal, e a partir desse circuito central de energia vai ser distribuída energia para todas as fiações menores que vão para cada uma das casas. Aí você entende assim que a medula e o cérebro são o sistema nervoso central, eles são esse circuito central. E da medula vão estar saindo todos os nervos que vão para todas as partes do nosso corpo, que vão ser as casinhas, por assim dizer, né? Essa medula, ela tem que estar protegida e ela tem que estar organizada de forma a permitir, inclusive, a mobilidade da coluna, a mobilidade dessa medula, que é uma estrutura mole, e o osso vai ser a estrutura dura, protegendo ali em volta, né? E sabe o que é o mais interessante? É que as raízes nervosas, que é o ponto onde os nervos saem da medula, elas vão estar passando entre as vértebras. Tem ali estruturas específicas que são os forames, por onde saem essas raízes. E é ali onde o negócio costuma pegar quando existem problemas como hérnias ou artroses e por aí vai, mas a gente vai falar disso lá na frente. Muitas pessoas falam, né, que eu tenho um problema na coluna e tal, mas você conhece a coluna? A sua coluna, ela é formada por 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e 5 vértebras sacrais que são fundidas, tá? Então, para você poder colocar isso aí de forma prática, você vai lembrar lá da sua ressonância magnética que tá falando sobre aquela protusão discal em L5-S1. O que significa isso? Vamos desvendar aqui então. A gente utiliza abreviações para poder fazer essas descrições nos exames, para não precisar estar escrevendo sempre entre a 5ª vértebra lombar e entre a 1ª vértebra sacral. E aí, isso foi reduzido para L5-S1. O que é o L5? L de lombar. 5, que é a 5ª vértebra lombar. S de sacral, 1, que é a 1ª vértebra sacral. E por aí vai. Cada vértebra, ela recebe a primeira letra da região específica, então as vértebras cervicais são C, as vértebras torácicas são T ou D de dorsais, né? E as vértebras lombares são L e as vértebras sacrais são S. Então, são 7 vértebras cervicais, daí você vai ter C1, C2, C3, C4, C5, C7, 12 vértebras torácicas, de T1 ou D1 até T12 ou D12, 5 vértebras lombares, de L1 até L5, e a sacral, de S1 a S5. Você já parou para pensar por que é bem mais comum ter alterações na cervical e na lombar e bem menos frequente ter essas alterações na torácica? Então, por que isso acontece? É porque a cervical e a lombar, elas são bem mais móveis, né? Das vértebras torácicas, a gente tem ali ligadas as costelas, que vão fazer uma caixa torácica, uma caixa óssea ali, de proteção dos pulmões e do coração.
E daí, o que acontece? A gente tem uma mobilidade menor. Tem mobilidade também, tem que ter mobilidade, né? Mas é uma mobilidade bem menor do que na cervical. Você vê, olha só, que baita flexão que a gente consegue fazer aqui com o pescoço, né? Quando você tem também alongamento, tá fazendo suas atividades físicas, você também tem uma baita flexão da sua coluna lombar. E isso não acontece na torácica. E aí a gente para pensar em uma outra questão que é extremamente importante, que são os discos vertebrais, que estão ligando cada osso, tá? As vértebras são ossos que estão ligados entre si por meio dos discos vertebrais. O disco vertebral, ele tem uma estrutura de um babalu, né? Uma estrutura que por fora ela é mais densa, por dentro ela é mais líquida. Essa estrutura, ela vai ter uma função assim de um amortecedor, né? Ela vai amortecer o quê? O choque entre as vértebras, porque a gente caminha, a gente corre, a gente anda de carro, pula, e isso faz com que as vértebras estejam ali, ó, batendo uma na outra. Se não tivesse os discos, elas estariam batendo osso com osso, ia ser doído, né? E esse osso ia se desgastar com o tempo, né? E as vértebras estão ali exatamente para fazer essa proteção. Então, elas têm um papel extremamente importante também para proteger a integridade do seu osso. Então, se você quer saber quais são as principais queixas que eu recebo no consultório, vão ser exatamente as dores na coluna. Sim, principalmente dores na lombar, que são as lombalgias, e dores na cervical, que são as cervicalgias. E o que faz ter dor na lombar? Lembre-se sempre, que eu já falei várias vezes no meu vídeo, que a dor ela está associada a um conceito biopsicossocial. Então, tem a parte biológica, tem a parte psicológica, tem a parte social de relacionamentos. Então, não é um fator apenas. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é sim na parte biológica, na parte anatômica. Por quê? Porque a gente tem que descartar que tem alguma coisa realmente grave ali provocando essa dor. Então, partindo desse raciocínio, a gente vai pensar que o quê? As dores elas vão estar decorrentes de quê? Aí você vai pensar na anatomia, né? E aí tá aí uma imagenzinha da anatomia da sua coluna, claro que de forma resumida, mas para você ter uma noção, para você que nunca viu nenhuma imagem de anatomia da sua coluna. Nós temos que pensar no que tem lá. Vai ser o quê? Osso, vai ter nervo, vai ter músculo, né? E aí no músculo a gente sempre lembra que o músculo tem os tendões, os ligamentos associados e a fáscia, tá? Então é isso que a gente pensa principalmente, tanto para a lombar como para a cervical. É esse o raciocínio. Pensando nisso, né? Aí a gente vai falar a respeito então das dores mais comuns, considerando aí cada uma dessas situações. Tá, mas e aí? Quais são os tratamentos para dor lombar? O que adianta fazer, o que não adianta? Olha só, para dor lombar existem muitos estudos, muitos guidelines que nos orientam sobre as melhores opções de tratamento. E entre elas está a acupuntura com a eletroestimulação. A gente faz a acupuntura com a eletroestimulação com ótimos resultados para o tratamento de dor lombar. De que origem? De origem miofacial, tá? Aquela dor que não é causada pela compressão da raiz, tá? Isso tem uma diferença importante. Além disso, podemos fazer infiltrações de ponto gatilho, podemos fazer infiltrações nas facetas, que são ali os pontos onde uma vértebra se encontra com a outra, osso com osso. A gente pode fazer infiltração no forame quando está tendo compressão da raiz realmente. Pode fazer fisioterapia, pode fazer LED-terapia e, claro, existe um benefício muito grande no uso de medicações para as crises, não para o uso contínuo. Lembre-se sempre que os meus vídeos aqui, eles não têm o objetivo de te dizer o que fazer, eles têm o objetivo de te direcionar, de te fazer entender melhor um pouco a respeito do seu corpo. Então, antes de escolher o que fazer, converse com
o seu médico. A medicação vai ser muito boa, principalmente os relaxantes musculares, porque eles ajudam no tratamento dessa dor miofascial que está associada, tá? E mesmo que exista, por exemplo, uma radiculopatia, uma compressão da raiz pela hérnia ou pela artrose ali no osso, acaba havendo sim um comprometimento da musculatura ali ao redor. A analgesia com analgésicos comuns também tem boas respostas, no caso de dores que são mais agudas, de dores mais intensas. Aí tem que ser avaliado caso a caso, se a gente precisa evoluir aí para o uso de opioides fracos, opioides moderados ou até às vezes opioides fortes. E operar, quando que a gente opera? Quando existe um comprometimento de força, quando existe um comprometimento motor. O que é isso? Eu tenho uma hérnia, ou eu tenho uma artrose aqui na minha cervical e ela tá comprimindo a raiz. O que você sente? Dor. A gente consegue tratar isso de forma conservadora até um certo ponto. Quando você começa a sentir dormências que evoluem com perda na força, você não tá conseguindo pegar uma coisa, tá soltando, não tá conseguindo fletir seu braço, ou então tá notando que o braço tá afinando, tá ficando fino, alguma parte. Isso aí significa que esse nervo, ele já tá ficando mais comprometido. Aí é o momento de conversar com o neurocirurgião e avaliar a cirurgia. Olha, o medo de tratar as dores de coluna faz com que muitas pessoas acabem não procurando tratamento, não buscam atendimento médico por medo de fazer cirurgia, por medo de ser algo mais grave, tudo. Mas é extremamente importante que você busque ajuda médica o quanto antes. A gente já conversou sobre isso. Quanto mais rápido, quanto mais cedo é feito um diagnóstico e você começa a fazer o tratamento, maiores as chances de sucesso e mais rápido a gente consegue resolver. É muito mais fácil resolver uma dor de meses do que resolver uma dor de anos, tá? Acredite em mim, é muito mais fácil. Então, faça as melhores escolhas para o seu corpo e procure o médico. Se não for nada, ótimo. Mas se for, você já começa a se tratar. E vai evitar aí, com certeza, problemas mais sérios, problemas mais difíceis, que interfiram mais na sua qualidade de vida futuramente, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sua dúvida. E se você conhece alguém que sofre de dores na coluna, fala para ela para procurar tratamento o quanto antes. Essa aí é a principal mensagem do vídeo de hoje. Fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, tchau.